Nosso cumprimento a todos que nos acompanham em nossas atividades semanais do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Temporariamente à distância, sabemos que nós nos ressentimos da ausência, aquela ambiência tão particular do Centro Espírita, mas em atendimento às cautelas necessárias que o momento nos exige, mantemo-nos então virtualmente em contato em nossas atividades. Sabemos do valor da prece para nós nos concentrarmos, para que em elevação mental nos coloquemos em sintonia com os mentores espirituais. E por isso, sempre iniciamos as nossas atividades por meio da oração. Convidamos a todos, então, para que elevemos os nossos pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida física, aos mentores espirituais que nos têm assistido através dos bons fluidos que nos transmitem, através das inspirações, das intuições. Rogamos a estes amigos que possam beneficiar a cada um de nós, aos nossos lares, às nossas atividades profissionais, familiares, às nossas emoções, aos nossos pensamentos, que possamos receber-lhes os contributos benfazejos para nos pacificarmos. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Este registro do Evangelho de João, no seu capítulo 16, versículo 33, nos traz um registro, nos reporta uma fala de Jesus. Muito interessante o seu convite, que nos exorta a que busquemos a paz nele, no Mestre. E nos demonstra, porque veio testemunhar a verdade, que de fato no mundo nós temos aflições. E poderíamos nos questionar o porquê dessas aflições. Mas também ele diz, para que apesar dos desafios, que ele nos diz que efetivamente passaríamos, vivenciaríamos, ele nos pede bom ânimo. Bom ânimo porque ele é o nosso modelo e guia. E se ele venceu o mundo, nós também, buscando a ele, espelhando-nos nele, identificando-nos com o seu ensino, poderemos vencer também. De fato, fica muito difícil de entender o que o Mestre quis dizer quando nos propôs que os aflitos eram bem-aventurados. Como é possível vivenciar aflições e sentir a alegria e ter bom ânimo, quando tudo diante de um desafio nos suscita a desistência, o desânimo, a preguiça, o desconforto, o medo. E é então que vamos encontrar na sua própria fala a indicação de que sabia que os seus discípulos não compreenderiam de pronto a todas as suas exortações, aos seus esclarecimentos. Mas ele diz que ele retornaria ao Pai por ocasião do seu passamento, mas que não nos deixaria em abandono,
que nos enviaria, a pedido dele, ele pediria a seu Pai, e ele nos enviaria um outro Consolador, que restabeleceria todas as coisas que Jesus já tivera dito e ensinado, e que ficaria eternamente conosco. Ele disse ser preciso que ele retornasse ao Pai para que viesse o Consolador, porque de fato ele próprio é que presidia a vinda do Consolador, que nos demonstra então o porquê podemos ser bem-aventurados diante das aflições. Estava o Mestre Jesus falando da doutrina espírita, o Consolador por ele prometido. Muito interessante que Senhor Allan Kardec terá um cuidado na obra O Evangelho segundo o Espiritismo de fazer no capítulo 5º desta obra um aprofundado estudo sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Mas ele, um professor perito em didática e metodologia, um verdadeiro pedagogo ainda antes que esta fosse uma ciência consolidada na academia, nas universidades, ele tomará o cuidado de colocar no 4º capítulo desta obra o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma fala também de nosso Mestre Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Era exatamente a indicação, a apresentação do Mestre Jesus sobre um princípio básico da doutrina espírita, uma lei da natureza. Estamos falando da reencarnação. Quando nós pensamos que advenha uma enfermidade crônica, letal, quando nós pensamos em pessoas que trabalham honestamente e mesmo assim vão à bancarrota, padecem situações desafiadoras, enquanto outras que aparentam levar uma vida dissoluta, que não se precavêm, que praticam atos de desonestidade, e aí vemos aquela primeira empenhada, aflita, aturdida, e a outra aparentemente em bonança. Podemos nos questionar se esta aflição é justa. Podemos nos questionar se efetivamente existe justiça. E se há, como poderia um Deus justo e bom permitir esta situação? Mas quando esta didática da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é apresentada a nós, nós vamos entender o porquê são bem-aventurados os aflitos, a partir da ótica da reencarnação. Aí entendemos que aquele que está num padecimento está naquela condição que em uma outra obra básica da doutrina espírita, o céu e o inferno, ele reportará tratar-se do que se chama purgatório. Efetivamente, ali ele se depara com os estados conscienciais de paz ou de tormentas, a que chamará céu e o inferno. E perceberá então que não são exatamente lugares, circunstâncias exteriores, mas condições emocionais, psíquicas, conscienciais em que uma pessoa poderá estar, esteja ela no corpo ou fora dele, encarnada ou desencarnada. Ela poderá vivenciar o céu e o inferno. E ele pergunta então, e o que será o purgatório? Existe? E então os espíritos superiores vão esclarecê-lo que o purgatório nada mais é do que uma contingência de expurgar, de purificar, portanto, de eliminar impurezas. E aí ele pergunta, mas
aonde é que está localizado, se é que é um local, o que podemos entender por este purgatório. Então eles dirão, exatamente aí onde você que está encarnado está. Exatamente no contato com a matéria que nós podemos nos expurgar de marcas, de matrizes, de condutas e hábitos viciosos que tenhamos alimentado em outras experiências reencarnatórias. E poderíamos nos perguntar, mas se aquele corpo já morreu, como é que neste corpo aparecerão então as doenças, aparecerão as moléstias, as enfermidades, as limitações por algo que eu fiz em outro corpo? E é então que podemos nos reportar a uma carta de Paulo, quando ele reporta o corpo espiritual. Ali, Paulo, o apóstolo, vai já dimensionar que além deste corpo físico, nós temos também um corpo etéreo, fluídico, que mais tarde o Sr. Allan Kardec chamará de perispírito, ou envoltório fluídico do espírito, o que nos mantém individualizados quando voltamos à vida espiritual. Mas também nosso perispírito, que enquanto estamos encarnados está ligado molécula a molécula com o corpo, e que depois que se desvanece a matéria corporal, continua a existir como nós outros espíritos, os seres inteligentes da criação. Ali em nosso corpo espiritual se registram as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos pensamentos vão gerando registros fluídicos, vibratórios, marcas perispirituais. E é por isso então que nós vamos ver, por exemplo, numa família sadia, nascerem crianças que vêm com doenças genéticas ou congênitas, ou seja, durante a formação, a sua gestação, surgem doenças naquela criança, problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas de vária ordem, mas ela não terá feito nada neste momento para merecer. De fato, ela não fez nada neste momento, mas havia ali em seu corpo espiritual um registro. E este registro era de uma vibração distônica, desviante, não estava adequado. Então ela precisa eliminar aquela marca. E é então que o corpo vai absorver-lhe esta disfunção vibratória para que ela então, vivendo esta existência com estes desafios, com estas circunstâncias de aprendizagem, se ela estiver consciente disso, se ela se abstiver de vícios que vão gerar novas toxinas, novas matrizes, novas marcas, e ao invés disso, se ela buscar a sua compreensão de que não é uma vítima, de que em algum momento ela se desviou, que agora é fato que dói, é fato que é uma aflição, mas que esta aflição é exatamente aquela da mãe que está em vias de dar à luz. A dor, então, é intensa, mas ela sabe que logo mais terá nos braços o seu filho amado. E depois ela se esquece. Ela passou pela dor intensa do parto. Ou então aquele enfermo que está com uma dor atroz e que tem uma medicação que é de um amargor ou de um mal-estar, de um efeito colateral muito significativo. Então é muito desagradável sorver aquela substância e ele, em princípio, desejaria repelir, passar ao largo, mas afinal de contas ele tem uma enfermidade para curar. E é então que o uso daquela substância, embora muito desagradável, poderá liberá-lo, libertá-lo daquela enfermidade que o acomete. De fato, a reencarnação, as situações que nós vivenciamos acabam sendo porque nós ainda somos espíritos que estamos numa condição de pouca moralidade.
porque ainda somos muito viciosos, ainda alimentamos sentimentos desajustados, ainda a raiva é um sentimento presente, ainda a teimosia, a impaciência, o orgulho, a vaidade, que são, na verdade, tantas causas de também aflições, tormentos voluntários. E aí nós nos deparamos que então as aflições não são apenas aquelas que decorrem de atitudes, escolhas de outras existências, mas também de atitudes que nós tomamos nesta existência. É como aquela pessoa que desenvolve uma úlcera gástrica e se questiona o porquê. E aí ela pensa, sendo espírita, eu devo ter tomado veneno em outra existência. Mas ela não se dá conta de que ela toma veneno todos os dias quando, por exemplo, ela se alimenta com raiva de alguém. Ou então ela assiste a programas televisivos que estimulam sentimentos inferiores e que estão gerando nela esta projeção emocional, psíquica, vibratória. Então não tem nada a ver com escolhas pretéritas, são escolhas sim presentes que geram aflições. Então a doutrina espírita vai nos demonstrar que nós somos livres para escolher, mas que toda ação gera um efeito e que precisamos pensar que os efeitos de escolhas equivocadas que façamos serão aflitivos, serão dolorosos. Mas também nós podemos pensar que se toda ação gera efeitos e eu quero um efeito sadio, eu posso fazer uma escolha salutar. Então eu posso lutar diante de uma agressão, não reagir, compreender. Diante de uma doença, refletir sobre o valor da saúde e da vida. E então nos colocar em uma condição de prece em que a elevação mental possa nos nutrir psiquicamente e gerar descargas fluídicas salutares que possam então trazer eventualmente um processo de cura. Mas se não é este o planejamento de nossa existência, se for uma enfermidade que deva nos arrojar a morte do corpo, que este sentimento de confiança em Deus possa nos encorajar a passar pela situação com serenidade, passar pela situação com calma, com fé, porque esta é uma situação transitória e mais tarde estará superada, será suplantada, assim como quando estamos bem e de repente advém um desafio, advém uma circunstância tumultuada, mas logo mais, assim como veio, ela se desvanecerá. Então, quando a doutrina espírita nos explica sobre a lei de causa e efeito, sobre a pluralidade das existências, ela não apenas nos demonstra que, apesar das aflições, ela não nos poupa das aflições, mas ela nos ensina a causa das aflições. Ela nos mostra que nós não somos vítimas, e isso nos dá um encorajamento para enfrentá-las com maturidade e não com a infantilidade de culparmos aos outros ou ao Criador por uma situação que estejamos passando. Nós todos somos responsáveis, em alguma medida, nas escolhas que fazemos, pelas consequências. Nas semeaduras que fazemos, nós iremos então algo colher. E é neste sentido que pensamos então na doutrina espírita, nos seus ensinamentos, como estes recursos que podem nos dar suporte para vivenciar as aflições sem a desesperação,
para vivenciar as aflições com esta certeza do seu objetivo e buscando extrair delas as aprendizagens para as quais nos foram direcionadas. E recordamos-nos, então, de uma circunstância em que Senhor Allan Kardec, numa manhã do ano de 1860, estava ainda fazendo a compilação de ensinos que constituiria 5 obras da codificação espírita. Mas ele recebia muitas cartas de questionamentos, mas também muitas de críticas acerbas. E ele então estava exausto, porque trabalhava dia e noite, suas horas de sono eram muito curtas, porque havia um trabalho imenso a ser feito. E ele, quando se depara com a doutrina espírita, os ensinos dos espíritos, ele se dá conta de que resolvia todos os problemas da humanidade. Então, considera que não era justo ele pensar nos seus interesses pessoais. Ele dá então a vida para a obra. E naquele dia, então, muito cansado, muitas cartas críticas, ataques mesmo, muito vis, então estava com algum cansaço. E é então que receberá uma correspondência. Quando lhe chega às mãos a carta, ele notará ali uma narrativa. Aquele que escrevia dizia que ele havia encontrado a mulher da sua vida. Seu nome era Antoinette. E ele diz então que viveram 2 anos de um casamento de muito amor. Mas, repentinamente, uma enfermidade sorrateira ceifará a vida de Antoinette. E então aquele marido viúvo agora, numa época de muito materialismo, de muitas dúvidas, ele então se verá num vazio impassível de preenchimento. E então ele começa a entrar num processo depressivo profundo e cogita, então, se não seria a morte física a solução para aquela dor, já que ele não teria mais, jamais, em seu pensar e sentir, Antoinette de volta. E é então que ele começa nesse estado de espírito a faltar ao emprego, o chefe já deseja mandá-lo embora e então ele vai em vias de consumar aquela sua primeira ideia. Então ele se aproxima da Ponte Marie, que está no Rio Sena, em Paris. E então tateia para lançar-se ao Sena. Afinal de contas, ele não sabia nadar. E logo se estaria consumado e em seu pensar, todas as suas dores iriam se desvanecer. Mas qual não é sua surpresa quando, tateando a murada, cai-lhe um objeto, algo molhado pelo sereno, já que era madrugada. E então ele toma daquele volume e aproxima-se de uma luminária para que possa melhor enxergar. E ali ele vai observar no frontispício daquela obra uma inscrição, uma mensagem que dizia: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinatura A. Laurent. E é então que ele resolve ler aquela obra. O seu título? O Livro dos Espíritos. E naquele momento ele se depara. Antoinette vivia. Antoinette poderia estar a seu lado a qualquer momento. A vida valia a pena viver. Aquela situação lhe permitia exercitar a resignação. Ele reencontraria seu grande amor. Ele poderia encontrar forças para o trabalho, para viver.
E de fato, ele também acrescentará, quando remete a obra ao codificador da doutrina espírita, Senhor Allan Kardec, e dará o seu testemunho: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperarem em sua publicação. Joseph Perrier. De fato, a doutrina espírita não apenas tem salvado muitas vidas do suicídio que não mata, porque o espírito é imortal, mas tem salvado vidas dos vícios que também nos impregnam de tantas toxinas que nos afligem e nos perturbam. A doutrina espírita é luz para os nossos corações. É Jesus de volta, dizendo que se o buscarmos agora, esclarecido pelos espíritos superiores, nós teremos bom ânimo para vencer o mundo e vivenciar e superar as aflições. Que nós possamos também elevar os pensamentos num preito de gratidão a Deus, a Senhor Allan Kardec, a nosso Mestre Jesus, que nos enviou esta doutrina, o Consolador que prometeu, que nos tem trazido tanto esclarecimento, mas também amparo aos nossos corações doridos, necessitados de luz e de paz. Ajuda-nos, Jesus, a superar as nossas fragilidades e a nos prepararmos para, vivendo os teus ensinos no momento presente, retornarmos ao país da imortalidade, a vida espiritual com a consciência em paz. Envolvam-nos, amigos, benfeitores espirituais, em sua paz. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.